Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 71. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura é esta linguagem. Quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Com efeito, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o entregar. Depois acrescentou: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se lhe não for concedido pelo Pai. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Por isso Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus replicou: Não fui eu que vos escolhi a vós, os 12, e contudo um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era esse que o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 60 a 71. Santo Agostinho. Tendo Jesus dito tais coisas, não perceberam que falava de algo grande e que aquelas palavras encerravam um mistério, mas a entenderam como quiseram, à maneira dos homens, como se Jesus se dispusesse a cortar a carne da qual estava revestido o Verbo, para reparti-la entre os que criam nele. Por isso, diz o evangelista, muitos, ouvindo isso, não dos seus inimigos, mas dos seus discípulos, disseram: Dura é esta linguagem. Se os discípulos consideraram dura essa linguagem, o que dizer dos inimigos? Contudo, era preciso que se dissessem coisas que não seriam compreendidas pelos homens. Os segredos de Deus devem granjear a atenção dos homens, não a sua inimizade. Disseram essas coisas entre si para não serem ouvidos por ele. O Senhor, porém, que conhecia o que se passava no interior deles, ouvia-os em si mesmo. Por isso disse Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Ou ainda, nessas palavras estava a resposta à dificuldade de entendimento que afligia os discípulos. Imaginavam eles que nosso Senhor entregaria seu corpo em pedaços, mas ele lhes disse que subiria inteiramente ao céu. Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? Vereis então que ele não dá seu corpo como pensais, e que o mistério de sua graça não está sujeito à corrupção. Com efeito, o Cristo só começou a ser o Filho do Homem na terra por meio de seu nascimento da Virgem Maria, quando estava vestido de carne mortal, e por essa razão declara: Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? Assim o diz para que entendêssemos que ele, o Cristo, era Deus e homem ao mesmo tempo, uma só pessoa, não duas, e que o objeto de nossa fé não é uma quaternidade, mas a trindade. Portanto, o Filho do Homem estava no céu, assim como o Filho de Deus estava na terra. Na terra, ele era o Filho de Deus pela carne que assumiu, e era o Filho do Homem no céu
da unidade da pessoa. Ou de outro modo, a carne para nada aproveita. Mas como o interpretaram aqueles homens? Como? Pensaram que se referia à carne que é cortada dos cadáveres e vendida no açougue, não da carne animada pelo Espírito. Una-se o Espírito à carne, e esta será de muito proveito. Pois se a carne para nada servisse, o Verbo não se teria feito a si mesmo carne para habitar entre nós. De fato, o Espírito fez grandes coisas por meio da carne para nossa salvação. A carne não purifica por si mesma, mas por meio do Verbo, por quem foi assumida. Sendo o princípio de todas as coisas, assumindo a alma e a carne, purifica a alma e a carne de todos os fiéis. Portanto, é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita, se tomada no sentido em que aqueles homens compreendiam. É como se o Senhor dissesse: não é assim que dou de comer a minha carne, nem devemos nós saborear tal carne segundo a carne. Por isso diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Se, portanto, entendeste essas palavras em sentido espiritual, elas serão para ti espírito e vida. Se as entendeste em sentido carnal, elas ainda assim são espírito e vida, mas não para ti. Dissemos, pois, que o Senhor nos convidou para comer sua carne e beber seu sangue, para que permaneçamos nele e ele em nós. O que pode produzir isso senão a caridade? Porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Como diz o apóstolo, logo é o Espírito que vivifica. O Senhor não disse, mas há alguns de vós que não entendem. Em vez disso, explica a causa por que não entendem. Pois é dito pelo profeta: se não credes, não entendereis. Isaías 7,9. Como aquele que resiste poderá ser vivificado? Fazendo-se inimigo, não volta o rosto ao raio de luz pelo qual deveria ser penetrado, mas fecha sua alma. Creiam e abram, e então serão iluminados. Depois do Senhor ter distinguido os que creem dos que não creem, manifestou a causa por que uns não creem. Por isso segue. Depois acrescentou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Logo, também o crer nos é dado. Com efeito, crer não é algo de pouca monta. Se, portanto, é algo grande, alegra-te, porque creste, mas não te ensoberbeças. Com efeito, o que tens que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4,7. Que esta graça seja dada a alguns e não a outros. Ninguém o pode pôr em dúvida, sem se opor ao que dizem claramente as Sagradas Escrituras. O fato de não ser dada a todos não deve inquietar o fiel que crê que, pelo pecado de um só, incorreram todos os homens em justíssima condenação, de modo que não se poderia repreender a Deus, nem mesmo se ninguém fosse salvo. Daí ser uma grande graça que muitos se salvem. Mas por que uns são salvos e outros não? Isso não se pode saber, pois são incompreensíveis os seus juízos e imperscrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Prossegue. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. E como se separaram do corpo, perderam a vida, porque já não pertenciam ao corpo e se consideravam pertencentes ao número dos que não criam. Não foram poucos os que voltaram atrás, seguindo a Satanás e não seguindo a Cristo, como as mulheres dos quais diz o apóstolo:
Algumas se perverteram para seguir Satanás. 1 Timóteo 5,15. O Senhor não censura Pedro, o enviando para que seguisse Satanás, mas fez com que viesse após si. Isso talvez tenha acontecido assim para a nossa consolação. Por vezes, ocorre que um homem fale a verdade, mas aquilo que fala não é compreendido, e aqueles que o ouvem se escandalizam e se afastam. Então, o homem arrepende-se de ter dito a verdade, dizendo para si: Eu não devia ter dito isso dessa maneira. Assim aconteceu ao Senhor. Falou e perdeu muitos, mas não se perturbou, porque sabia desde o princípio quais eram os que não creriam. Quando isso acontece conosco, porém, afligimo-nos, encontremos consolo no Senhor e tenhamos, ainda assim, prudência ao falar. Como dizendo: Tu nos repeles? Se vamos deixar-te, dá-nos outro a quem iremos. Essas palavras revelam um grande amor, pois Cristo era para seus apóstolos mais estimado que os próprios pais e mães. Além disso, para que não parecesse que diziam isso porque não haveriam quem os acolhesse, acrescentou: Tu tens palavras de vida eterna. Com efeito, como tinham ouvido o Mestre dizer: Eu ressuscitarei e terá a vida eterna, mostra que se lembra das palavras ditas. Os judeus, de fato, diziam: Este é o filho de José. Mas São Pedro diz: E nós acreditamos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Cremos para conhecer. Se houvéssemos desejado conhecer para então crer, não seríamos capazes nem de conhecer, nem de crer. Cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus, isto é, que tu és a própria vida eterna, e não dás na carne e no sangue, senão aquilo que mesmo tu és. Este foi escolhido para que, por meio dele, ainda que não quisesse nem soubesse, fosse realizado um grande bem. Assim como os maus usam para o mal as boas obras de Deus, assim, inversamente, Deus usa para o bem as más obras dos homens. Quem é pior que Judas? No entanto, o Senhor usou a sua maldade para fazer um bem. Permitiu-lhe que o entregasse para nos redimir. Pode entender-se também o que diz: Escolhi a vós, os 12, porque tinha consagrado o número 12 àqueles que anunciariam a Trindade às quatro partes do mundo. Não é porque um deles se perdeu que aquele número perdeu a sua dignidade, pois em lugar do que se perdeu, outro foi escolhido.